Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Excelente terça-feira para você. Hoje, dia 3 de dezembro de 2024, nós estamos chegando com o programa Momento Saúde para conversar com você sobre saúde e qualidade de vida. A sua saúde, a nossa saúde é o nosso maior patrimônio. E dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, contra o HIV. A gente recebe a médica da família, doutora Inara Russoni, que vai conversar com a gente a partir de agora sobre isso. Doutora Inara, pouco a gente tem percebido falar sobre a AIDS. Diminuiu os números, a doença foi erradicada. O que podemos falar no programa de hoje sobre isso? Seja bem-vinda, é uma satisfação recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, Sheila. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. E acho que é um tema super importante, né? E eu acho que a gente fala muito desse tema agora em dezembro, por conta do dia 1º, mas o HIV está aí, não foi erradicado. Toda semana a gente recebe casos novos, principalmente entre jovens, entre 18 a 23, 25 anos. Então, assim, adolescentes também. Então, não está erradicado. É claro que hoje a gente tem um controle melhor da doença, porque a gente tem um sistema único de saúde que libera os antirretrovirais de graça para a população e são extremamente efetivos, mas a gente precisa falar um pouco sobre o HIV mesmo para as pessoas se protegerem, e existe hoje em dia também alguns métodos mais modernos que tem como ter mais proteção ainda. A gente escuta falar menos sobre o HIV. Por que será? Surgiram outras doenças? Está mais controlada a questão do HIV? Por que será que a gente escuta falar pouco? Eu me lembro, eu nasci no ano de 1982 e eu me lembro de um tempo onde as pessoas não falavam nem o nome AIDS. Parece que existia um tabu, um temor para pronunciar até o nome da doença. Mas hoje a gente percebe que se fala pouco, mas não significa que tem poucas pessoas que estão acometidas com HIV, né? Como você trouxe para nós, tem jovens acometidos da doença, tem adultos acometidos da doença. E a sua principal forma de transmissão ainda é o contato sexual, né? Sim, Sheila, é muito importante porque, assim, embora hoje em dia a gente não escute falar tanto nos noticiários, porque antigamente as pessoas morriam mesmo pelo vírus porque não tinha um tratamento tão eficaz. Então as pessoas iam definhando, pegando infecções oportunistas e acabava falecendo. Isso gerou um tabu muito grande. Então muita gente tem muito medo ainda, assim, acha que pega pelo contato de talher, de copo, de aperto de mão, de beijo. E não é, a transmissão ainda continua sendo da relação sexual ou de seringas, coisas compartilhadas. A transfusão de sangue hoje em dia está bem controlado, então as pessoas fazem o teste, quem é doador, então a transfusão de sangue praticamente acabou, assim, essa forma de transmissão. Embora pode ocorrer muito raramente, mas acontecia muito, né? Principalmente pacientes hemofílicos que precisavam receber muito sangue, enfim. Mas é importante a gente falar sobre isso porque ainda tem muito tabu, muito preconceito e os pacientes têm muito medo mesmo, assim, de falar com alguém da família. A gente sempre fala assim, você que tem o seu diagnóstico, inclusive mulheres casadas também, é importante porque a gente acha assim, tá casado, tá só com seu parceiro, mas tem que ficar sempre atento, viu? Acaba que acontece também, né? Que coisa, gente, que situação, né? Agora, os jovens, você falou do público jovem, que tem muitos jovens, né? Alguns jovens que estão contaminados pelo HIV. Será que o jovem, ele sempre tem em mente que o parceiro para a relação sexual está saudável? Aquela história de nunca vai acontecer comigo, nossa, mas fulano é tão bonito, né? Fulano é tão cheiroso, fulano é de uma classe social bacana, ele não vai ter a doença e por isso deixa de usar o preservativo, confia, tem a relação sem proteção e acaba depois testando positivo. Será que seria isso, doutora Inara? Com certeza, Sheila, as pessoas acham que tem aquela ideia que o HIV está naquele paciente emagrecido, aquele paciente definhado. Não é assim. Hoje, às vezes você pega
o vírus e você só vai manifestar a doença uns 10 anos depois. Então, assim, depende muito do sistema imunológico de cada pessoa. Então, por isso que a gente sempre orienta a testagem rápida, que acontece em todas as unidades de saúde, na UPA, no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Muitos municípios têm esse centro. Então, é super importante a pessoa estar se prevenindo e está realizando o teste rápido. A gente também orienta, por exemplo, as mulheres que vão fazer preventivo. Aproveita, faz o teste rápido. A pessoa vive, às vezes, resfriado, está sempre indo ao médico, faça o teste rápido, procure, não fique com preconceito com isso. Porque isso é muito importante. Quanto mais cedo descobrir, o tratamento é ótimo, a pessoa vive hoje em dia super bem. Por isso que eu acho que não se fala tanto, porque quando a pessoa está tratando, a pessoa está bem, então não é mais sentença de morte o HIV. Mas é importante a pessoa estar buscando essa prevenção. E assim, se prevenindo também, né? Porque não que a pessoa vai ter que tomar um remédio para sempre. Até então, no momento, a gente só tem o coquetel, que a gente chama, né? A terapia antirretroviral. E a pessoa vai ter que tomar um remédio para sempre, não pode deixar de tomar. Também não é legal, né? Às vezes tem gente que não gosta de engolir, os remédios são grandes, pode ter algum efeito colateral. Então, por isso que é importante você estar se prevenindo. Agora, você falou que às vezes demora para haver a manifestação dos sintomas, mas se nós fôssemos falar dos sintomas do HIV, para quem está nos ouvindo agora, de dizer, olha, eu tenho sentido isso, acho que eu vou fazer esse teste rápido. Quais seriam os sintomas, doutora Inara, mais ou menos assim, para a gente saber? Assim, muitas das vezes o que acontece? É aquele sapinho na boca, é aquela diarreia que não passa com nada, uma gripe que vem e volta e nunca melhora. Geralmente eles abrem um quadro um pouquinho desse jeito, assim, quando já não abre o quadro mais grave. Mas a maioria acaba tendo mais diarreia mesmo, aquela feridinha na boca que não melhora. Então tem que ficar atento com esses sintomas. E aí, apresentando esses sintomas, faria o teste, que é chamado teste rápido, então? Sim, mas aí, Sheila, aí que tá. A gente não deve fazer o teste rápido só se tiver. Se eu não tenho esses sintomas, eu não faço. Não. Se você teve relação sem camisinha, sem preservativo, faça o teste rápido. Mesmo que você seja casada há muito tempo, faça, não custa. As gestantes são obrigadas a fazer. Uma coisa que eu pego muito é isso. As gestantes são obrigadas a fazer todos os testes. Mas e o companheiro? Ele faz? Tem que fazer também o pré-natal masculino. Hoje em dia porque só a mulher vai fazer o teste e o homem não vai fazer. Então tem que testar todo mundo. Que coisa interessante, é verdade. Eu me lembro na minha primeira gestação que fiquei assustada quando eu recebi aquela lista de exames e tinha um pedido para fazer o de HIV, né? E naquela ocasião eu disse, nossa, tem que fazer o exame do HIV. E realmente é pedido ali, né, para a gestante no período gestacional, mas realmente o homem fica de fora disso aí, né? Fica. A maioria das vezes o homem não faz o teste. O homem tem que fazer também, pelo menos o teste rápido, que é de hepatite B e C, sífilis e HIV. Isso tem que ser feito. Dá para fazer sem pedido médico, sem encaminhamento médico? Dá para chegar no posto de saúde ou no CTA? Que você falou para nós. Sheila, muito importante, a gente precisa divulgar isso, não precisa de pedido médico. Você quer fazer, você faz, você vai lá e faz, é de graça, não paga para fazer isso. Então você pode ir no CTA, o CTA nosso está funcionando de 8 às 5, sem horário de almoço. A gente agora fez um esquema que não fecha mais no horário do almoço. E nas unidades de saúde também, é só você chegar e falar, eu que desejo fazer o teste rápido. Pode fazer, que eles não têm isso. O CTA significa o quê, doutora Inara? É o Centro de Testagem e Aconselhamento. Então ali faz esses procedimentos, esses testes, e tem profissionais também para estar fazendo o aconselhamento e acolhimento desses pacientes. Isso, a gente, assim, é livre demanda. A pessoa chegou lá, quer fazer o teste, vai fazer o teste. A gente aconselha, explica como funciona, né? Como é que funciona o teste, e a pessoa senta e faz o teste. A gente aproveita, orienta, tem preservativo que a pessoa pode pegar lá de graça, fica fácil, não precisa ficar pedindo, chega lá no balcão, tem. Então é um lugar com um acolhimento incrível que a gente tem. E é importante a gente divulgar isso. É porque
eu acho que hoje em dia também está com muito tabu nas escolas. Não vamos poder falar de nada de relação sexual na escola, mas isso precisa ser difundido para os adolescentes, porque o que eu tenho visto é muito adolescente se infectando com HIV. Nossa, que coisa. Gente, a doutora Inara está falando do CTA, nós estamos em Luiz Eduardo Magalhães, aqui a gente tem o CTA e o programa está em mais de 100 municípios brasileiros. Os outros municípios, se não tem o CTA, onde que os ouvintes podem procurar para fazer esse teste rápido? Seria nos postos de saúde? Todas as unidades de saúde do Brasil fazem teste rápido. Até aquele da zona rural, difícil acesso, população ribeirinho, lá na Amazônia, onde você tiver, qualquer unidade de saúde faz. Se não tiver lá no dia, acabou o kit e tal, eles vão te orientar em qual lugar que faz. Então todo mundo deve fazer, assim. Se já teve relação sexual na vida sem preservativo, com quem quer que seja, faça o teste. Muito importante. A gente vai dar uma paradinha para tomar uma água e voltamos daqui a pouquinho para saber do tratamento, né? O que nós temos? Podemos estar otimistas quando o assunto é o tratamento? E os adultos que estão já com esse diagnóstico, as mulheres podem ser mães? Qual é o procedimento? A gente volta já falando mais, daqui a pouquinho. De volta com o nosso programa Momento Saúde, hoje terça-feira, e a gente está conversando com a doutora Inara Russoni, ela é médica da família, explicando para a gente tudo sobre o HIV. Tratamento. Tem cura? Tem tratamento? Como está o tratamento hoje, doutora Inara, para os pacientes que testaram positivo? Sheila, ótima pergunta, porque assim, a pessoa tratando direitinho, o tratamento existe. Ele é pela rede pública. Você pode ser a pessoa mais rica do Brasil, você vai pegar pela rede pública, não vende na farmácia o tratamento. Então o tratamento é 100% SUS, você vai buscar, você vai ter uma vida normal tomando os remédios direitinho. O que é importante? Não existe uma cura. Como não tem cura para pressão alta, diabetes, você tem que tomar o remédio. Então, o HIV funciona do mesmo jeito. Você vai tomar o remédio todos os dias. Ele vai praticamente bloquear, como se fosse um gelo que congela o vírus e não deixa esse vírus replicar. Então, a pessoa passa a ter carga viral não detectada quando ela toma o remédio direitinho. E aí, ela tomando, a chance de ela transmitir para outra pessoa é praticamente zero. Então, ela vai ter uma vida normal. Então, quando a pessoa descobre o HIV, é importante ela tomar para ela mesma e se ela tiver alguma relação sexual e tudo, a chance de transmissão é praticamente zero. O que é importante também? Ela tomando direitinho, né? Existe hoje em dia a PrEP, que é um remédio que a pessoa toma para prevenir não ter HIV. Então, por exemplo, se você gosta muitas vezes de ir para festa, tem relação aí com muita gente, ou tem um companheiro que tem HIV positivo e quer também se prevenir, você usa a PrEP. A PrEP você usa, existe a PrEP diária e a PrEP sob demanda. Mas aí é bom, aqui na unidade, procurar um profissional de saúde direitinho, que ele vai explicar como que usa a PrEP, que é uma opção que a gente também está tendo hoje. Mas o tratamento hoje em dia ele é muito bom, não é mais igual era antigamente. Então a pessoa vive bem, ela passa a ter problemas de saúde como qualquer outra pessoa da idade dela. Então não precisa ter esse preconceito, porque ela fazendo o uso do remédio, ela vai ter uma vida normal e vai estar ajudando a prevenir as outras pessoas. Tem algumas questões que a gente gostaria de aproveitar a sua vinda aqui para a gente entender se é mito ou verdade. Por exemplo, alguém que está já com o diagnóstico do HIV, suor, lágrima, transmite o HIV, aperto de mão, abraços, o compartilhamento de talheres, né, de utensílios domésticos, o assento do ônibus, o banheiro, o uso da mesma piscina, por exemplo, isso está no contexto da transmissão ou não? Não está, isso é totalmente mito, não tem, isso é por isso que gerou muito preconceito a doença. A doença não se transmite por aperto de mão, por beijo, por suor, por compartilhamento de talheres, banho de piscina, não tem ônibus, nada disso.
A transmissão acontece através da relação sexual. Então, ou de compartilhamento de seringas. Por isso que hoje em dia a gente tem, geralmente é descartável tudo, né? Não se utiliza a mesma seringa para as outras pessoas. Então, uma pessoa que teve o positivo, o exame para o HIV, e ela vai se relacionar com alguém, ela pode ter uma vida conjugal tranquila com aquele parceiro, com aquela parceira, contando que faça o uso do preservativo. Seria isso, doutora Inara? Como é a vida conjugal de alguém que foi testado e comprovou que ele tem o HIV, a AIDS? Olha, é vida normal, a pessoa tomando remédios, fazendo a adesão medicamentosa direitinho, a pessoa vai ter uma vida normal, a mulher pode engravidar, a chance de transmitir para o filho é praticamente zero se ela realmente tomar os remédios direito, fazer o pré-natal. Então, hoje em dia a gente avançou muito nisso, então é muito seguro a pessoa que toma realmente o remédio. O problema é quando a pessoa deixa de tomar, ele vai criando uma resistência. Então, por isso que a gente trabalha muito essa questão da adesão medicamentosa. Mas eu acho que hoje em dia parou de falar muito do HIV por conta da eficácia da medicação. O remédio é incrível. Ele deixa a pessoa ter uma vida normal. Porém, ela vai ter que tomar o remédio todos os dias. É um avanço muito positivo, né? Saber que temos hoje uma medicação que proporciona para o paciente uma vida normal, né? Tranquila. Então ele pode trabalhar, ele pode se relacionar, a mulher pode ter o seu filho, realizar o sonho da maternidade. Agora, falando ainda para as mulheres que querem ter um bebê e que estão com esse diagnóstico, tem cuidados específicos, tem vacinas, tem um tratamento para além desse que já é orientado fazer, esse que você falou para nós? Sim, é importante que, por exemplo, também a mulher que ela queira engravidar, que ela seja soropositiva, ela só não vai poder amamentar. Por enquanto ainda não se liberou a amamentação. Já pensa se a pessoa tiver com carga viral indetectável, mas enfim, por enquanto a recomendação é que realmente não realize o aleitamento materno. Mas o SUS ele fornece também as fórmulas de leite, então a pessoa consegue ir lá pegar seu leite numa boa. E a gente recomenda também que até as mães que estão amamentando, que continuam com às vezes uma vida sexual ativa, precisa também de vez em quando estar testando, porque também é uma das questões que a gente tem observado é essa parte aí do aleitamento materno, quando a pessoa já passou pré-natal, está bem, e aí pode transmitir através do leite materno também, que eu não falei. Olha só. Então, assim, é bem importante saber dessas formas de transmissão, né? E saber também que a pessoa tem, além da camisinha, existe a PrEP, mas a gente sempre recomenda usar a camisinha. Mas às vezes pode acontecer de esquecer e tudo. Então, existe a PrEP também como forma de prevenção. Muito importante. Nunca tinha ouvido falar na PrEP. A gente está aprendendo algo novo e importante no nosso programa de hoje. Doutora Inara, e tem casos de crianças contaminadas pelo HIV? Sheila, tem casos, mas assim, ainda bem que esse número está sendo cada vez mais reduzido por conta do pré-natal, por conta dos testes rápidos assim, que a gente tem com grande facilidade de acesso, né? Até a zona rural mais remota do Brasil faz teste rápido. Então tem diminuído as taxas. O nosso município mesmo ganhou o prêmio de poucos municípios que não temos transmissão vertical do HIV. Mas isso depende muito, assim, da pessoa realmente fazer o pré-natal, de acompanhar, tomar os remédios direitinho, a transmissão fica totalmente controlada. Agora, existe ainda casos quando a mulher realmente não faz o pré-natal, não se cuida ou deixa de tomar o remédio, você tem um risco maior de transmitir para a criança. Olha aí. Vamos voltar para o início da nossa entrevista, quando a gente falava de prevenção. Em relação a diversas doenças, a prevenção ainda é a melhor saída, né, para todo mundo, em relação a diversas doenças. E quando o assunto é a AIDS, não é diferente, né? Mas eu penso que tem muita gente que nunca imagina que aquilo vai acontecer com ela. Mas você que trabalha com esses pacientes, como que eles recebem a notícia
do diagnóstico? Essas pessoas, elas se mostram surpresas mesmo ou não? Demonstra. Assim, Sheila, é incrível. Eles geralmente chegam com... Ou alguns já têm o costume de fazer o teste, então já tem essa preocupação. E tem muitas mulheres, principalmente, também, que descobrem, às vezes, porque o marido faleceu, e aí acaba sendo feito o diagnóstico, já estágio mais avançado. A gente tem muitos casos. E o que me chama a atenção muito é realmente nesses jovens, né? Porque o jovem adolescente, às vezes, ele quer conhecer o mundo, vai para essas festas, ou também não pode ter preconceito, não é só em festa, acontece em qualquer lugar. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque esse número tem chamado a atenção. E é importante também, que a gente está falando de HIV, a PrEP, ela é uma maneira de prevenção pro HIV. Mas aí tem gente que usa a PrEP, e eu falo assim, ó, vamos ver o cartão de vacina, como é que tá a hepatite B, hepatite C, a gente tem outras doenças também sexualmente transmissíveis, que a gente precisa também estar prevenindo. Então, a PrEP, ela é uma maneira de prevenção pro HIV, não para as outras doenças. Olha só. E tem nesse contexto também a pílula do dia seguinte, que algumas pessoas usam para prevenção só da gravidez. Mas aí fica todo esse risco de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis, né? Exatamente, Sheila, é como se fosse isso. A PrEP, ela previne só para HIV, a pílula do dia seguinte é só para evitar uma gravidez indesejada. Então a gente precisa estar realmente se informando com um profissional de saúde, e às vezes tem profissional de saúde também que precisa se atualizar em relação à PrEP, viu? Não é todo lugar que eles têm a cabeça mais aberta com isso. Então qualquer dúvida aqui em Luiz Eduardo, a população pode estar buscando lá o CTA, que a gente está sempre de portas abertas. E as mulheres que vão fazer as unhas e que compartilham os alicates? Tem alguma pesquisa que confirma que pode haver alguma transmissão através do uso desses utensílios? Sheila, a gente orienta mesmo que as pessoas tenham seus próprios materiais, ou façam as unhas em lugares mais apropriados, mas aí eu falo a verdade mesmo. As pessoas têm muito medo do HIV. O HIV, o vírus, ele sobrevive muito pouco tempo no meio fora, assim, externo. É muito assim, só se você acabar de fazer a unha de um e for fazer de outro e realmente tirar a cutícula. Só que a hepatite, o vírus da hepatite, ela é mais resistente no meio. Então, a gente aconselha, principalmente as manicures, né, que estão lidando ali, para ver seu cartão de vacina, ver se está com hepatite B, se imunizou, porque esse público acaba ficando mais alvo, não tanto do HIV, mas principalmente das hepatites. Então é importante realmente ter o seu material, ou que seja um lugar que tenha um mínimo de esterilização direitinho, que a pessoa possa confiar. Tá certo. Doutora Inara, a gente aprendeu muito hoje sobre esse assunto. Acho que a gente tem que falar mais sobre isso, no intuito de alertar as pessoas, de conscientizar as pessoas sobre a AIDS, sobre o HIV. Muito obrigada pela sua vinda aqui no nosso programa. É sempre muito bom poder recebê-la para tratar de assuntos de saúde. E a palavra que me vem sempre em mente quando o assunto é a AIDS é a prevenção, é o autocuidado, é não confiar tanto no outro e achar que está tudo bem, para depois não ter uma surpresa desagradável de um diagnóstico de HIV, né? Com certeza, Sheila, tem um livro incrível que depois eu vou passar para você divulgar, porque eu acho que ele é super importante, principalmente para ver se o público ele é gostoso de ler e ajuda muito nisso, assim, dessas informações. E aí quem gosta de ler, fica a dica aí. Depois eu te passo para você colocar lá divulgar na rádio, eu acho legal. Perfeito. Muito obrigada pela sua vinda e até o nosso próximo encontro, quando você virá trazendo mais informações para a gente. Muito grata, e aqueles que estão com esse diagnóstico, né, que receberam o diagnóstico do HIV, cabeça erguida, cuidar da saúde, buscar apoio para quem realmente pode apoiar. Você falou para nós dos CTAs, né, e de outros equipamentos de saúde que podem ajudar. E vida que segue, né, para quem está com diagnóstico, vida que segue.
Exatamente, Sheila. É um prazer estar aqui. Eu acho que as pessoas têm que também se autorresponsabilizar pela sua saúde, não colocar no outro a culpa. Então, acho que cada um tem que fazer essa autorreflexão também. E com certeza hoje em dia a gente tem tratamentos incríveis. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença. Você que ficou com a gente, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. O programa Momento Saúde vai voltar amanhã, neste mesmo horário, com mais informações de saúde. E a gente já está com o programa disponível também nas principais plataformas digitais. Um grande beijo. Tchau, tchau.